sei o que é tifoide. Eu já pensei na tipóia, mas aí já me deram um cutucão aqui e me corrigiram. Brincadeira, professora. Então, TIFOI foi um termo, né, uma sigla que criaram, assim como as outras biotecnologias já têm sigla, né, inseminação artificial é IA, IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, criaram também a TIFOI, que é uma biotecnologia muito recente, que está gerando aí muitas dúvidas sobre isso. Basicamente, o que significa a sigla? É injeção intracitoplasmática de ovócitos imaturos. Repete devagarinho que eu fiquei no meio aqui. TIFOI seria a injeção citoplasmática de ovócitos imaturos. Basicamente, o que seria essa biotecnologia? Ela vai ser diferente da minha produção in vitro, que acontece toda em laboratório. Essa técnica, ela veio para trazer um avanço aí nas biotecnologias da reprodução, em que o produtor ele consegue fazer toda essa biotecnologia na própria fazenda dele. Que ele não precisaria estar utilizando um laboratório para estar fazendo a produção de embrião. No tipo inseminação? Isso. Como que iria funcionar isso, né? Eu tenho uma vaca de alto padrão genético, em que eu vou fazer a aspiração folicular, né? Eu venho através de um ultrassom, uma probe guiada, faço uma aspiração, então eu coleto vários óvulos dessa minha vaca doadora, e aí eu vou selecionar esses óvulos através de uma lupa, né? Seleciono os óvulos com uma característica de morfologicamente os que são considerados melhores e vou injetar esses óvulos que eu selecionei em uma outra vaca, que vai ser como se fosse uma receptora, só que ela não é receptora de embrião, ela é receptora de óvulos. Eu observo um folículo que está próximo da ovulação. Eu passei o ultrassom nessa minha vaca receptora e observei, esse folículo ele atingiu um tamanho que está próximo dessa vaca ovular. Vou lá com auxílio de uma probe guiada por um ultrassom e vou injetar os meus óvulos dentro desse mesmo folículo. E aí, quando a vaca ovular e eu inseminar, ela vai ovular os vários óvulos que estão lá dentro desse folículo. E junto com o que está fisiológico já da vaca. A vaca ela vai entender que ela tem que ovular aquele folículo ali e todos os óvulos que eu coloquei, eles vão estar aptos para ser fecundados através da inseminação artificial. E aí eu vou inseminar, né, a partir do momento que essa vaca manifestar cio, eu vou fazer o processo de inseminação e o que acontece, né? Vai fecundar vários óvulos que eu coloquei ali dentro. Depois eu vou fazer um processo de lavagem uterina, assim como eu falei da transferência de embrião, que a gente faz uma lavagem coletando os embriões. Nesse caso também eu vou fazer uma lavagem coletando embriões e vou poder transferir para a receptora. Então, assim, em momento nenhum eu estou utilizando o laboratório. A maturação que é necessária para esses óvulos serem fecundados, ela foi feita dentro da minha vaca. Eu injetei os óvulos lá dentro e essa vaca, ela maturou esses meus óvulos sem eu precisar do laboratório. Fiz a inseminação artificial, que já é bem estabelecida, e depois coletei de novo os embriões. Essa biotecnologia, falando assim, parece ser muito fácil, né? Até fiquei imaginando. Parece que se eu chegar na fazenda e tentar fazer, eu vou conseguir ter uma alta taxa de sucesso. Não é bem assim ainda, tá? Essa técnica TIFOI, ela já foi utilizada por outros países há anos atrás, sendo que no Brasil, em 2015, a Embrapa de Brasília produziu os primeiros bezerros oriundos da TIFOI. O pessoal da Embrapa, eles conseguiram produzir em 2015 esses primeiros bezerros. Ainda está se fazendo muito estudo na Embrapa, porque começaram a observar
que o tamanho do folículo em que eu injeto esses ovócitos é necessário observar muito bem. Não é qualquer tamanho de folículo que eu vou lá e injeto e eu vou ter uma taxa de sucesso. Então, a eficiência dessa biotecnologia ainda está obscura ainda, não se sabe muito bem a margem de lucro que eu teria com essa biotecnologia. Ela é um avanço, né? O pessoal fala que trouxe um grande avanço para a reprodução, porque se der certo mesmo, se disseminar essa técnica, né, essa biotecnologia, o produtor não vai estar precisando utilizar em momento nenhum a questão do laboratório, ele vai conseguir fazer tudo na fazenda. Muito bem, isso é um ganho significativo e parece que o tempo conspira contra nós, né? O relógio já está, o ponteirinho não para. Professora Juliana, professora Thaís, nós temos aqui ainda 5 a 7 minutos. Algum item que vocês gostariam de reforçar do que nós falamos, chamar a atenção ou dar uma reexplicadinha para que o ouvinte possa entender da necessidade do profissional, a necessidade do conhecimento das técnicas disponíveis e fazer o melhor uso, se ele for produtor, se ele não fosse se interessar? O que a gente deve destacar é que o produtor, né, qualquer que seja o tamanho da propriedade, ele deve avaliar muito bem essa questão de o que vale a pena na minha propriedade, né? Então, não adianta um pequeno produtor querer começar logo fazendo, não, vou fazer o FIV, né, vou fazer a fertilização in vitro, porque é uma técnica que demanda mais gastos. Então, o produtor, vamos falar assim, começar pelo caminho por baixo, começar então melhorando a genética dos animais com inseminação artificial e aí sim aprimorando o uso dessas técnicas. Vou aproveitar para falar também, né, que o curso de Medicina Veterinária da FACICA está de portas abertas aí para quem tiver interesse. Nosso corpo docente é composto exclusivamente por veterinários, mestres, a maioria doutores, né? Nós temos já a nossa clínica veterinária em funcionamento e também a fazenda, onde são realizadas as aulas práticas de grandes animais. Então, e estamos aí com a Semana da Medicina Veterinária também, que é aberta ao público, né? Então, estudantes de outras faculdades ou produtores ou interessados aí, veterinários já formados, estão convidados para participar com a gente. 9, 10 e 11 de setembro agora de 2019, no auditório da FACICA. Isso aí. Ok? Professora Thaís, algum ponto que a senhora gostaria de destacar nos assuntos e depois o tempo conspira, suas considerações finais. Não, o que eu tenho para falar eu reforço aí a posição da Juliana, né, sobre o posicionamento das biotecnologias da reprodução. O Brasil, ele está em constante expansão, né, ele domina muito bem já essas biotecnologias. Na PIV, por exemplo, a gente pode citar que o Brasil ele produz cerca de 50% da produção mundial de embriões produzidos in vitro são produzidos a partir do Brasil. Então, o nosso país, né, ele está em constante expansão, isso devido aí a alta domínio das práticas das biotecnologias da reprodução, né? E só tende a melhorar. Hoje em dia a gente sabe, né, que o crescimento populacional está aí a todo vapor, né? Bom. Então, a cada ano que passa, a população aumenta mais. E aí a busca pelo alimento, né, pela alta produção de carne e leite, faz com que os médicos veterinários tentem aumentar a eficiência ainda mais do sistema para a gente estar atendendo aí essa população, né? Reforçar, como a Juliana falou, que nós estamos de portas abertas como médicos veterinários e professores da FACICA, né? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente. E a gente está sempre disponível para oferecer as informações necessárias para os pequenos produtores também, para eles poderem começar aí a utilizar essas biotecnologias também. Ok, nós não falamos, mas é óbvio que fica subentendido a questão do comitê ético também, né, de pesquisas. Nós falamos aqui apenas de uma parte. Se você se interessou mais pelo assunto, você pode
ser aluno do curso de Medicina Veterinária da FACICA, ou pode procurar os médicos veterinários e tirar suas dúvidas e ter um acompanhamento profissional próximo de você. E, aliás, a maioria dos nossos ouvintes, muito próximos, né? Vocês que nos ouvem pelas ondas da Rádio Montanhês. E aí, meninos, um minutinho, eu já agradeço por vocês terem vindo, mais uma aula que eu assisti nesse programa. Muito obrigado, professora Juliana, muito obrigado, professor Thaís. Vocês têm um minutinho. Nós que agradecemos a oportunidade de participação, é sempre bom estar, né, aqui divulgando o nosso curso e falando um pouquinho aí da nossa formação. Muito obrigada a todos, boa tarde. Na Semana da Veterinária, reforçando aqui, a gente pretende trazer palestras com temas bem diferentes, né, que atendem os pequenos produtores também, e eles podem estar indo lá assistindo as palestras nossas. E aqui encerro com a frase de Albert Einstein que diz o seguinte: se eu já soubesse, eu não pesquisaria. Semana que vem tem mais. Olhar FACICA.